Se liga só nessa sugestão de tema aqui. Muito tem se falado de lipedema, o que é mito e o que é verdade. E aí minha resposta. Esse tema vale um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou abordar o que é essa condição, quais as causas e quais os tratamentos que já existem na medicina. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e aí eu já faço esse pensamento, esse questionamento que eu tenho certeza que passou pela sua cabeça. Médico do esporte falando sobre lipedema, eu pensei que medicina esportiva era para o atleta que queria ganhar uma medalha na Olimpíada, então eu convido você a não só assistir a esse, como os demais vídeos que tem no canal. Bora maratonar que eu tenho certeza que tanto para a gavetinha da performance, que a gente atua também, mas a gavetinha de promoção de saúde. Como que você otimiza, como que você melhora a saúde em relação a esse tripé: exercício, nutrição e sono. Então, pega essa mensagem aqui se você está me conhecendo hoje pela primeira vez. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você também está treinando. E quando você dorme, você também está treinando. E aí, se esse tripé, tanto para performance quanto para promoção de saúde, está bem estruturado, mas bem firmado, é dessa maneira que você progride, é dessa maneira que você vai evoluir nos seus resultados, não só de parte física, quanto de parte mental. E essa pergunta veio de uma caixinha de perguntas da minha rede do Instagram, em que eu coloco diariamente alguns questionamentos, então aproveita e vai lá e vamos ter um bate-papo por lá também, que é um pouco mais dinâmico. E vamos começar aqui esse aprendizado. Ponto 1. Definição. O que é o lipedema? O lipedema é uma condição médica crônica que vai se caracterizar pelo aumento simétrico da gordura em pernas, braços, mas que você tem uma possibilidade de fazer uma diferenciação da obesidade simples, como uma alteração na textura da pele, a presença de dor local é uma característica importante, podem ter hematomas frequentes, ser restrito a uma única região, como por exemplo a parte de membros inferiores que acometem mais o sexo feminino do que o sexo masculino. E aí a gente consegue diferenciar o lipedema de uma obesidade simples dessa maneira, mas existem interseções nessas áreas, com uma tendência de maior gravidade quando você tem os dois em conjunto. Essa é a sua definição. Porém, as causas ainda são pouco desconhecidas e o seu diagnóstico também não é feito em todas as pacientes que possuem essa condição. Percebam que eu estou citando as pacientes que eu já coloquei, que o sexo feminino é mais cometido que o sexo masculino, e a gente tem uma tendência a correlacionar as alterações, as mudanças, o ciclo hormonal mais frequente no sexo feminino, mas ainda não há uma explicação que justifique todas essas alterações. A gente tem a definição, a gente tem as causas que tem um grande ponto de interrogação, mas existem já classificações. O lipedema, ele vai do grau 1 até o grau 4, dependendo da gravidade e da sua extensão. No estágio 1, nesse estágio inicial, você tem um acúmulo mais leve de gordura, de leve a moderado, e geralmente vai afetar as pernas, principalmente em regiões de coxa e de quadris. Você pode ter uma apresentação irregular da pele, como aquela descrição, uma pele em aspecto de casca de laranja. A gente tem o estágio 2, em que esse acúmulo de gordura vai ser um pouco mais pronunciado e pode se estender também para os braços, além de pernas. O ponto mais frequente de acometimento, novamente, só reforçando essa informação, é de membros inferiores, mas os membros superiores também podem ter esse maior acúmulo dessa massa de gordura que começa a infiltrar ali na região do músculo. E nesse estágio, a pele já pode ficar um pouco mais sensível, mais dolorida, inclusive com a presença de nódulos de gordura ali no local. No estágio 3, a gente já tem um grau ainda mais avançado, uma quantidade de gorduras nas pernas e braços que é significativamente maior. Você pode ter um acentuado inchaço, aquele edema que fica ali no local, com a sensação de desconforto, uma sensação de dor também associada. Nesse estágio, a pele já pode ter alterações visíveis em relação a endurecimento, alterações de cor também. No estágio 4, você vai ter um grau ainda mais avançado, caracterizado por um acúmulo externo de gordura nas pernas e braços,
Você vai ter ainda mais deformidades e limitações físicas já significativas aqui nesse estágio, tendo, nitidamente um impacto mais severo, mais significativo na vida, na funcionalidade aí da pessoa que é acometida por essa doença. E aí, quando você tem estágios mais avançados, o tratamento clínico ele vai ser ainda mais limitado, necessitando por vezes de intervenções cirúrgicas. Mas o que é que a gente tem que entender nesse contexto geral? Você ter um controle de peso é necessário, é fundamental. A gordura, ela vai ser retirada, ela vai ser queimada em um contexto global. Você não tem como ter uma queima isolada de massa de gordura. O mecanismo de queima, ele leva um caminho só. Diferente, por exemplo, da oferta da queima do carboidrato. O carboidrato é uma fonte de queima local. Para eu deixar essa mensagem mais clara, se eu começo a fazer contração aqui do meu bíceps, eu vou cansar esse lado do meu braço. Eu vou esgotar a reserva desse braço aqui. Vai ter um consumo desse de cá? Sim, mas pouco significativo. Então a minha queixa de cansaço vai ser desse lado. Se eu pego e começo a contrair esse meu outro braço, eu vou ter um gasto local aqui. Mas para a queima de gordura, o mecanismo ele é global. Então, a contração muscular, ela envolve um gasto de energia único, tá certo? Para que você otimize esse seu rendimento, otimize esse seu resultado, quanto mais músculos estiverem envolvidos em um processo de queima, de combustão de energia, melhor será essa queima de gordura, para deixar ainda mais claro para vocês. Se você tem uma queixa de uma gordura localizada em região aqui de coxas, em região de quadris, não adianta você direcionar o movimento só para aquele local. Se você faz um movimento global, por exemplo, um agachamento, se você está fazendo uma corrida, se você está fazendo um exercício mais dinâmico, contínuo e generalizado, essa queima de energia, naquele momento, ela está sendo maior. E aí você otimiza o seu resultado. A gente não pode esquecer daquele tripé. Não tem como você se apoiar só em uma base. A alimentação, ela também vai ser necessária, também vai ser fundamental nesse processo. Eu citei que existe uma interseção entre lipedema e obesidade. Então, se a gente começa, a tratar e reduzir um pouco dessa massa de gordura geral, você consegue, por vezes, reduzir essa gordura um pouco mais localizada. E a nutrição, ela vai ser fundamental em todo esse processo. Por quê? Você está ofertando energia. Energia é massa. Então, se você oferta um excesso de energia, você vai ter um excesso na construção de massa. Principalmente se essa construção de massa não tem a prática do exercício, porque quando você tem o estímulo do exercício, com a oferta da caloria, com a oferta da energia, você vai ter um estímulo da insulina, um estímulo positivo, que a insulina vai ajudar a construir essa massa muscular, fazer com que o músculo ele ocupe o espaço que lhe é de direito. Não necessariamente a gordura conseguir infiltrar nesse processo, entendeu? É como se você estivesse empurrando aqui, você está empurrando a pessoa para lá, está empurrando a pessoa para cá. Se você não treina, se essa pessoa perde espaço, você deixa que a massa de gordura ocupe aquele local. E aí, qual é a relação do sono, daquele terceiro tripé, Danilo? O sono, ele otimiza pulsos, picos de GH. O GH, semelhante à insulina, é um hormônio anabólico. É um hormônio que vai te ajudar nessa construção de massa muscular. Vejam só, novamente, nesse processo de dor, nesse mecanismo de frustração, de pedido de ajuda, muitos vão querer vender milagres. Eu citei a ação de hormônios que são produzidos no nosso próprio corpo. Isso não significa que você precisa usar um hormônio externo para melhorar essa composição corporal, semelhante aos suplementos. Não existe suplemento milagroso, assim como não existe o hormônio específico direcionado para o protocolo X, como está sendo muito vendido e divulgado por redes sociais. Então, para a gente concluir esse vídeo, que será um pouco mais curto, um pouco mais objetivo. A condição, ela existe. As causas, elas são ainda colocadas em dúvida. O que é que de fato leva uma pessoa a ter o lipedema e a outra não? Mas o diagnóstico e um tratamento precoces, eles tendem a limitar essa progressão, essa evolução da doença. E se porventura você tem alguma queixa clínica que se correlacionou com isso,
Não desvalorize um sintoma. Busque um médico, busque um profissional habilitado para conduzir, para entender esse seu cenário, para entender esse seu processo e propor alguma intervenção, seja ela uma intervenção clínica ou uma intervenção cirúrgica. Lembrando sempre, tem o site do Conselho Federal de Medicina. Você pesquisa lá aquele médico que está se divulgando, especialista em rede social, para saber se de fato ele tem especialidade, qual a experiência que ele tem nesse processo, para que você não caia na mão de profissionais que querem apenas vender procedimentos, vender manipulados, substâncias para vocês. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário sobre esse tema, sobre novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, são 4 vídeos por semana e vamos pro próximo.